Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa Semana da Mulher, começando aqui no canal do Instituto Mãe Terra. Instituto Mãe Terra, que é uma escola desde 2012 que fica aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Mas aqui pela internet a gente fala com vocês pelo Brasil e pelo mundo. Estamos retomando esse canal e reinaugurando este canal com essa Semana da Mulher, em que eu vou conversar com diversas mulheres sobre diversos temas relacionados ao nosso universo. Para abrir essa Semana da Mulher, eu convidei 3 mulheres muito especiais na minha vida, não só em parceria profissional, que eu já falo para vocês, mas também como grandes amigas. Gokula Priya, Carol, Rô, vocês são muito importantes na minha vida e para mim é uma alegria imensa poder conversar com vocês, trocar uma ideia com vocês nessa Semana da Mulher. E sabe o que é muito legal, galera? Nós 4 aqui trabalhamos na escola, então elas são minhas parças aqui. As 3 são professoras do terapeuta holístico, que é a nossa formação das mais antigas, que tem desde 2012. Então, Gokula, Carol e Rô dão aulas em algumas aulas ali no terapeuta. Carol e Go, que são professoras também da formação de terapias holísticas e naturopatia para mulheres. E sabe o que é muito legal, gente? É que a gente aqui, a gente aprende juntas, a gente troca juntos, a gente troca figurinha, uma vai ensinando para outra. E a ideia de trazer esse bate-papo é esse. Quero apresentar brevemente para vocês essas 3 deusas, mas eu vou deixar toda a descrição delas para vocês conhecerem pormenorizadamente também o arroba delas na descrição desse vídeo. Elas são terapeutas, são extremamente competentes naquilo que fazem, experientes, e eu tenho certeza que você, mulher ou homem, porque elas não atendem só mulheres, vão poder se sentir muito acolhidos para trocar uma ideia com essas terapeutas incríveis. Eu vou começar com a Rô, que é a Roseli Canhete, que ela trabalhou durante muito tempo em multinacional. Eu acredito que nós 3, nós 4 aqui, chegamos a trabalhar nesse mundão corporativo de uma forma ou de outra, né? E acabamos nos encontrando aqui nas terapias. A Rô, ela é terapeuta integrativa, formada pelo Instituto Mãe Terra, mas também é massoterapeuta, numeróloga e a especialidade dela nas terapias, além da massagem, é também florais de Bach. E é bem interessante, ela vai trazer algumas dicas bem legais aqui para nós, tá? Ela conduziu já 2 grupos de vivência de sagrado feminino com o oráculo das deusas. Ela trabalha muito com dança, tem projetos de formar novos grupos de vivências também, para trazer toda essa sacralidade também somática, né, do corpo. A Rô trabalha tanto com massagem, como com florais, com essa parte de integrar o corpo, a mente, o espírito. Então é bem, bem bacana. A Gokula Priya, nossa amada, querida Go, ela é terapeuta ayurvédica, técnica de enfermagem. Ela, gente, eu não vou colocar todas as formações dela aqui de Ayurveda, porque eu vou ficar horas aqui, tá? Mas ela é extremamente Maria Cursinho, né, Go? Agora não pode ver o curso que ela acha, todas nós aqui somos Maria Cursinho, né? A gente vê o curso, a gente quer aprender, quer fazer. Exatamente, né? Então, ela tem uma formação na Ayurveda, uma não, né? Algumas formações, as formações de Ayurveda dela no Ayurveda clássico, mas ela não fica só no clássico. Quando eu digo não só no clássico, não estou diminuindo não, porque a Ayurveda clássica é a base de tudo. A Go, ela também se especializou em ginecologia ayurvédica, a parte toda de nutrição ayurvédica. Então, a Go trabalha tanto na parte de nutrir com comidinhas, inclusive uma delícia, como também no corpo, na percepção dessa mulher, na energia de toda essa mulher. Inclusive a Go, ela é professora do Florescer, e ela também é aluna do Florescer, né? Isso é muito legal, é legal pra caramba, né, Go? Muito bom. E a Carol é fisioterapeuta, ela é acupunturista, então ela trabalha muito com medicina tradicional chinesa, é ela que a gente recorre sempre que a gente precisa desse socorro. Ela é formada em fitoterapia e terapias holísticas e naturopatia pelo Instituto Mãe Terra também. Todas nós aqui somos mães, mulheres, empreendedoras, levamos nossos negócios, né? Somos autônomas aqui, trabalhando loucamente, e somos terapeutas. Mas antes da gente ser terapeuta, a gente é mulher. Somos todas aqui mulheres maduras, 40 mais, somos mulheres que somos produto de toda essa sociedade, né, que nos atravessa, mas também somos aquelas mulheres inconformadas com esses atravessamentos e que buscamos e nos encontramos, inclusive nas terapias, muitas vezes até para a gente se curar. Então eu percebo nas histórias de vocês e na minha história também, na história de muitas mulheres que vão buscar as terapias integrativas, que essa busca ela começa para tentar nomear as nossas esquisitices internas, né? Como mulheres inquietas, insubmissas, que não querem se dobrar. E aí a gente vai fazendo a nossa jornada. Então, se você é uma mulher esquisitinha também,
insubmissa, que se sente atravessada por coisas que nos acometem na sociedade, seja bem-vindo ao nosso clã. Este aqui é o nosso clã, meus amores. Então, contextualizando o nosso trabalho, eu queria começar perguntando para vocês o seguinte: somos terapeutas, trabalhamos com isso, mas lê do engano acharem que, porque a gente é terapeuta, que a gente também não tem nossas questões. Todas nós temos, porque antes de tudo nós somos mulheres. Como que vocês percebem a necessidade e a importância do autocuidado, da gente se cuidar na vida de vocês? Eu vou começar dizendo que eu acho que tem o autocuidado, mas uma das questões do autocuidado é ter uma rede de apoio, é estar junto com outras mulheres que vão nos apoiar, que vão nos acolher, que vão nos ouvir, sejam amigas, seja, o que eu acho muito imprescindível também, a própria terapia. Então, eu acho que todo autoconhecimento, ele vai passar pela necessidade, pela percepção da necessidade da gente se cuidar, do autocuidado. Só que tanto o autoconhecimento como o autocuidado, ele também se perfaz no contato com a outra pessoa. E se estamos falando aqui de contato com outras pessoas, é muito legal a gente ter um contato com outras mulheres que estão na mesma vibração que a gente, que estão na luta e tudo mais, com homens que também sejam homens afins, homens aliados também na nossa luta, na nossa forma de viver. E fazer terapia, eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, eu sou terapeuta, conheço um monte de coisa, é verdade, mas você tem o seu olhar para você. Às vezes a gente precisa do olhar do outro pra gente, né? E um dos erros que eu acho que a gente pode cometer é achar que se a gente porque a gente é mais velha, porque a gente é experiente, porque a gente é terapeuta, que então a gente sempre vai conseguir fazer a lição de casa pra gente. E às vezes a gente precisa que o outro nos ajude, né? Às vezes as pessoas elas têm uma arrogância, né? Eu sempre falo assim, tem alunas aqui na escola, bom, vocês mesmas, né, foram alunas aqui da escola e são super bem trabalhadas nesse sentido, porque a gente se colocar como aprendiz, se colocar como aluno, se colocar como cliente, como paciente, isso é extremamente importante para o nosso autocuidado, né? Então, uma das lições que eu acho que me ajuda muito e eu acho que eu devo trazer aqui é esse autocuidado ser feito também se entregando para o outro, se entregando para uma terapia, se entregando para uma amizade, para um acolhimento, para sua espiritualidade, né? O que você acha, Rô? O que é para você? Abrir meu microfone aqui. É interessante, né, Lu, essa pergunta, porque eu vim de um universo masculino, né? Quando nós trabalhamos em empresas, e eu sempre faço questão de falar dessa jornada, porque eu conheço muitas mulheres que estão aí na transição, ou que trabalham em empresas, ou em comércio, ou que não estão ligadas às terapias, e elas gostam dessa parte também e ficam confusas de, nossa, é possível, dá para fazer. E a gente tem que lembrar que nós somos multitarefa, cara. Sim, dá para fazer, dá para ficar com o pé nos dois barcos, sim. É sobre isso. E eu venho desse universo muito masculino, que traz um certo enrijecimento para nós mulheres, né? Ali você fica batalhando e guerreando junto com eles. Até porque as empresas cobram muito isso. E num dado momento, eu senti essa necessidade também, fui fazer terapia, e foi até legal porque eu conheci um psicólogo que ele olhou para mim, assim, foi o jeito dele me despertar, né? Ele olhou para mim e falou: Ah, você tem um jeito muito masculino, muito. Nossa, aquilo me chocou, né? Tipo, oi, fui embora assim. E mas aquilo me pôs a pensar, me colocou num lugar que eu falei, tá, e aí eu comecei essa busca tá, mas e aí? Aí sempre que eu batia em algum lugar, o lugar ou a pessoa falava, você precisa do autocuidado, você precisa do autoamor. E assim, cara, eu nem sabia o quê. Oi, o que que é isso? Né? Tipo, vou lá no IA, ainda bem que tem o IA hoje. Tá? IA, o que que é autoamor, né? Por onde começar? Como fazer? Então, isso é muito difícil mesmo, quando alguém te fala você precisa de autoamor, você precisa de autocuidado. Tá, mas e aí, o que que é isso? Qual é a importância disso? Então, é isso que você falou, é perfeito. Se apoiar, né? Assim, os cursos que eu venho fazendo, o florescer, que eu tô aí na formação também.
Tenho uma rede de amigas hoje que, nossa, assim, tem sido sensacional poder chorar para elas, poder ser mimizenta com elas, poder ser dodói com elas, levar puxão de orelha, mas ser acolhida, falar, pô, tô sentindo aqui sua dor, nem que a gente não consiga nos encontrarmos, mas tô aqui acolhendo sua dor, poder estar ali na nossa rede de apoio do curso, tanto estudando, tanto absorvendo, quanto chorando as dores também, porque é isso, nós somos terapeuta, mas eu não tomo óleo diesel de manhã, não, gente. Eu gosto é de café mesmo. Meu negócio é café. Perdão, hein, mas meu negócio é café. Então, é essa importância do autocuidado, tanto da gente, nós mesmas, podermos promover da hora que nós não estamos boas e falar assim, ó, não tô legal, quero ficar na minha casa quietinha, maratonando uma Netflix, tomando alguma coisa, ou sei lá, vou fazer alguma coisa em casa para mim. Gosto de tal comida, vou comer essa comida, não quero nem saber a caloria. Então, assim, se olhar e também poder ir até alguém para ser acolhida, para ser trabalhada e não para ser julgada ou ser julgada no momento certo, que às vezes a gente precisa assim do o menos, né? Então, faz todo sentido, é assim que eu vejo. E na minha vida, aí eu sou a 50 a mais do grupo. Sim, lancei mão muitas vezes de terapias e foi toda essa busca que hoje me faz, com toda a honra, conseguir não ter tantos problemas de doenças mesmo, né? E de conseguir me desorganizar e me organizar com um tempo menor. Então, não entra naquela desorganização. Eu tenho, desorganiza mais rapidamente, até pela rede de apoio, você se organiza mais rápido. É sensacional, realmente, assim, faz sentido. Que legal! Você é 50 a mais, a Gô também. Eu e a Carol somos as 40 a mais, vocês são as 50 a mais. Estamos maravilhindas, estamos ótimas. Ô, gente, inclusive eu contar para vocês aqui, eu contar até para todo mundo da internet. Fiquei mó feliz, eu fiz meus exames todos agora e, cara, eu tô muito melhor do que antes, assim, todos os meus exames pregressos, tudo, colesterol, glicose, hormônio, hormônio tá ok, para minha idade, 47 anos, tá ok, não tenho nem previsão de perimenopausa, nem nada. E aí eu devo isso também muito a esse autocuidado, né? Eu acho que isso é muito importante. Sem neuras, meninas, sem neuras, é o que a Rô trouxe. De vez em quando, cara, eu vou comer um negócio mesmo, não tô nem aí, né? Mas buscar ter a disciplina também é um autocuidado, assim como, quer saber? Hoje eu vou tomar uns gorozinhos, né? Eu acho que isso é a vida, né? Acho muito importante. Carol Rodrigues, Carolzita, como que é para você isso? Ser mulher, ser terapeuta? Ah, é uma paulada, né? Ai, gente, eu acho que é engraçado esse negócio de ser masculina, né? Eles cobram a gente de ter uma postura e ao mesmo tempo é o contraponto. Mas não tem que fazer, você não tem que produzir, você não tem que, né? Aí quando vocês colocam no papel da mimizenta, como você colocou, da dodói e não sei o quê, mas daí é muita coisa, né? Então, quando a gente olha para a gente com mais respeito, né? Eu acho que a idade traz isso pra gente também, né? A maturidade. E assim, eu tenho amigas de uma vida inteira, mas quando você vai se olhando com mais cuidado, com mais profundidade, esse ciclo que te cerca, que de fato te apoia, que vai te dar o presta atenção, o siga a seta e o acolhimento, ele vai mudando, né? Ciclicamente, né? Ele vai se ressignificando, né? Hoje a minha rede de apoio, tenho amigos de longa data, né? Que a gente cresceu junto e como mulher, inclusive, né? Que é muito legal, porque você vai vendo despertar, assim, de todo mundo, cada um no seu time, na sua religiosidade, né, e tal, na sua forma terapêutica de ver, né, mas hoje são pessoas
novas na minha vida. Os novos, gente, na minha vida são 10 anos, né? Porque eu sou uma pessoa de muito vínculo, né? Eu tenho muito vínculo com as pessoas, né? Então eu nutro muito aquilo e tal. Então, essas pessoas que me cercam nos últimos 10 anos são fundamentais, né? E o autocuidado tem sim a ver com a nossa rede, né? E eu acho que é o amor próprio. Eu acho que quando a gente resgata o amor próprio, você não se condiciona mais a relações tóxicas, né? Eu acho engraçada a palavra tóxica, mas modista até, de diferentes formas, né? A ruptura familiar, amorosa, ciclo de amigos, a sua renovação, de fato, você resgatar esse amor próprio, eu acho que, assim, ele tá aquém a um padrão de beleza, né? É um crescimento interno, é você se entender como mulher e ter muita segurança, né? Uma sociedade que mulher 40 a mais, ela é... ela já não é tão bonita assim, né? Ah, ela tem celulite, lógico, cara. Eu sou mulher, pô. Vou ter mesmo, né? É um apedrejar uma Paola Oliveira numa rede social, porque ela é 40 a mais e, né? E um padrão de mulher, mulher lindíssima, né? E aí você é reducionista, né? Com a mulher por beleza, né? E a gente, 40 a mais, a gente tem muita segurança em muita coisa, né? Eu acho que é muita coisa, né? Vai além desse estereótipo de eu não tenho rugas, né? A gente tem muita segurança porque eu acho que quando a gente se olha de fato, a gente fala sobre amor próprio, né? Então, assim, ninguém invade mais, né? A gente vai ser maior que muita coisa, né? Então, assim, e aí, sendo terapeuta e fazendo terapia, esse ano passado eu não fiz terapia, gente, eu já tô enlouquecida querendo fazer terapia de novo, porque não dá pra gente, né? A gente tem muita coisa, como terapeuta mesmo, né? Que vai faltando ferramenta até pra gente atender, né? Então a gente precisa retomar, né, o outro lado. Eu acho fundamental mesmo para a gente esse mergulho profundo sempre, sempre, porque é o que sustenta, né? É o que a gente vai conseguir fazer para a gente seguir dentro das nossas verdades, né? Cada mulher de seu modelo, mas se a gente não tem esse autocuidado, esse auto-olhar e a gente fazer pela gente, ninguém vai fazer, né? A gente aprendeu que é pela gente, né? Tem rede, mas se a gente não fizer o nosso movimento, a gente não sai dali, né? Exatamente. Você sabe que você estava falando uma coisa que eu acho muito importante, assim, esse nosso bate-papo é voltado para mulheres 40 mais, 50 mais, né? 60 mais. É que quando fala 40 mais é 40 e todo o resto, né? Mas cada grupo, né, cada fase da vida tem suas especificidades. Mas um fato muito importante, que eu acho que é bem interessante, que me ocorreu esses dias é muitas vezes se fala assim, ah, o homem envelhece bem, a mulher envelhece mal, né? Porque se tem um padrão de beleza ligado à mulher de juventude. A juventude é bela. Pode pegar uma pessoa, menina ou menino, que nem é tão esteticamente bonito, mas a juventude é muito bela, né? Então todo mundo que é muito jovem é muito belo. Só que existe uma forçação de barra muito grande para nós mulheres, para essa coisa de eterno jovem, que é doentio na sociedade, né? E aí a gente vê essa história que aconteceu agora, nem era, foi sincrônico, né? Daquele cara com 35 anos ele começa a se relacionar com uma menina de 11, com 36 e ela com 12, ele vai preso, a mãe vai presa, e a justiça achar que tudo bem, né? Tipo, né? Meu, eu não sou mãe de menina, né? Sou mãe de um menino, de um homem hoje, né? Vai fazer 30 anos, mas vocês são mães de menino. Mas eu já E fui não uma menina de 12 anos, de 11 anos. e, Né? e assim, não entra como uma pedofilia, até pelo poder aquisitivo, tem toda uma licença ali dentro, né? Tem Gente, várias é muito licenças. absurdo. O que eu acho também sobre envelhecimento, que a gente estava falando, sobre a mulher e o Eu homem e pergunto. tal, é que a mulher ela está muito
ligado ao papel do cuidado, né? Então, quando a mulher ela se dedica a uma vida, se for lá, tem filhos e não sei o quê, que te dá todo um cuidado, aí depois passa para o padrão, quem cuida da mãe, dos avós, é a Quem cuida mulher de dessa novo. mulher, né? Quem que cuida Quem dela? cuida dessa mulher? Ninguém. E o cara vai lá e ele consegue fazer o movimento dele, porque é natural o homem sair, né, para ele se cuidar, né? E a mulher não, a mulher ela tem que cuidar de alguém, né? Então, assim, isso mexe também com até o estereótipo mesmo da gente, né? Exatamente. E outra, e aí eu fico pensando no seguinte, só que é o seguinte, meninas, mulheres, rainha é madura. A princesa, ela está em formação. Para ela ser rainha ou imperatriz, ela tem que ser madura. E aí, numa sociedade que é uma sociedade né? É uma sociedade que tem que normaliza pintar um clima com garota de 14 anos, normaliza, não, tipo, normal, né? Como assim? Isso falado por um presidente da República, que pintou um clima, né? Que normaliza certas coisas. Cara, é óbvio que esses homens, eles vão buscar mulheres mais novas porque elas são facilmente, a gente é socializada para ser validada pelo homem, né? E quanto mais jovem a gente é, a gente já esteve nesse lugar. A gente vai se submeter a algumas coisas. Depois que a gente desperta para algumas coisas, a gente não se submete. Não é qualquer paixão que diverte, não é qualquer blá 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 que a gente cai. E aí eu vejo que tem uma força muito grande das mulheres hoje em dia nesse sentido. Nós fazemos parte, Go, Carol, Rô, nós todas aqui conversamos muito sobre isso, como a gente faz parte disso, né? Agora, ao mesmo tempo, eu vejo uma força muito grande que eu tenho uma crítica muito forte com alguns doramas que colocam a mulher muito, que vem do Oriente, né? Essa mulher muito menina, parecem meninas, corpos de meninas, parecem bem infantilizadas, ao mesmo tempo sexualizadas. Eu acho isso extremamente problemático, né? E que isso afeta a gente psicologicamente, afeta essas mulheres psicologicamente, porque essas mulheres elas vão crescer, elas vão envelhecer. Se não morrerem jovens, elas vão envelhecer. E como será tudo isso? Então, quando falamos de autocuidado, quando falamos de tudo isso, é também entender, para a mulher 40 a mais aqui é o nosso papo, mas para todas vocês que nos ouvem, nos veem, começar a despertar, né? Peraí, vamos despertar de algumas coisas que eram muito dadas como certas para gente. Da validação, da necessidade que não existe, de validação masculina, de ser escolhida, de competir com outra mulher, de juventude eterna, de é porque eu não tenho rugas, porque você está bem para a sua idade. Não, você está bem, ponto. Você está bem, você está ótima, não para a sua idade, né? Ninguém fala isso pro cara fala assim, ele é um tipão, hein? Uau, que tipão, bonitão. Não fala, nossa, você tá bonito para sua idade, só fala isso para a mulher. Começar a quebrar isso é importante, né? Isso é um autocuidado, começar a pensar em coisas que você dava como certa, né? E muitas das coisas que a gente dava como certa, que a gente até falava e reproduzia, começar a perceber, peraí, não é bem por aí, né? E agora eu quero falar com você, Go. O que é o autocuidado para você? A Go, ela foi a nossa primeira professora aqui da escola, vocês acreditam nisso? A Go é patrimônio aqui do Instituto Mãe Terra, conhece o Elfo desde que o Elfo era menino, tá? E de verdade, menino, devia ter uns 14, 15 anos, então a Go é uma 13, maravilhosa. 14. É. O que é autocuidado para você, Go? Me conta. Você que é mãe, é vó, você de nós aqui, você é a única que é Sim. vó. E aí tem toda essa questão do cuidado, porque é bem isso mesmo, né? A gente vai cuidando dos netos. Eu sei porque minha mãe cuidou do meu filho também. Como que é isso para você, esse autocuidado? Eu acho que eu não acho nada, na verdade, é muito real o autocuidado. E o autocuidado, ele começa, pelo menos na minha leitura de vida vivida e de vida terapiada. O autocuidado, para mim, ele parte da autoobservação, porque a gente não se observa. A gente não está naquele ponto maravilhoso e gostoso que é o estado de presença.
Porque a gente está corre com tia na casa da tia o tempo inteiro. A gente vai até onde a gente não tem mais, até o esgotamento chegar, e a gente não se observar, e não se observando, a gente não vai cuidar, não vai ter esse autocuidado. Então, o estado que eu vejo que é crucial é parar mesmo quando, né, assim, a gente está envolvida nos afazeres, coisas que a gente não sabe nem mais para onde ir, qual é a função do dia. São infinitas coisas, eu sou uma só, mas e quando a conta chega, aí é a hora que a gente percebe o quanto a gente acabou sendo negligente e não sendo gentil com a gente. Eu sempre coloco, até mesmo nos meus arquivos de consulta que eu entrego, bem grande, seja gentil com você. Como que eu me coloco para eu me priorizar? É um trabalho, gente, incrivelmente difícil. Surreal de difícil. Porque você se programa, se planeja, você faz toda uma logística, hoje vai. E não vai. Acontece infinitas coisas, você fica muito chateada, né? Tá massa, porque você fica azeda. Aí fala lá, ó, tá errada. A palavra que nunca pode falar com uma mulher, jamais. Tá de TPM? Meu, você quer levar, você quer fazer eu perder meu réu primário, né? Porque não é sobre isso. Então coloca a culpa mais uma vez nas questões femininas. E a mulher faz o quê com isso? Se distancia. Se distancia. E bom, finalizando então, eu estava falando, o autocuidado, ele tem que partir da consciência de você estar em autoobservação. Como estou, como me sinto hoje, como acordei, quais são os fatores hoje que eu preciso me dedicar. Estar em presença vai evitar a ansiedade. Evitando a ansiedade, a gente se cuida melhor. Né? E sempre eu reforço com as minhas meninas, seja gentil com você. Não tá bem? Evite, desacelera. Isso é um autocuidado. Por que você tem que, se você tem opção de não ir para a guerra hoje, porque hoje você está sentindo que a sua energia está baixa, que você está nos seus dias de menstruar, ou está na TPM, ou está no momento difícil. Se você tem essa opção, silencia, se acolhe. E tudo bem, eu brinco que a gente pode pôr a mãozinha no peito como um tambor, o batido de Pachamama, da grande mãe, no peito. Tá tudo bem, respira. Isso é também uma autoobservação de como me sinto hoje para as tarefas que eu vou enfrentar. E, claro, e obviamente, a rede de apoio, que pode ser seu terapeuta, sua amiga, as pessoas que você confia. E sobre pessoas que você confia, que elas sejam pessoas realmente que possam falar e não te machucar, porque muitas das vezes eu recebo aqui em consulta, não tenho rede de apoio porque só me ataca porque acha que eu estou fazendo errado. Então, se você sinaliza que a sua rede de apoio ela não é tão bacaninha para você, ela não te supre, não te nutre, porque a rede de apoio nutre. Um chá, um copo d'água e uma pipoca, gente, faz toda a diferença no momento que a gente está triste, vulnerável, passando por alguma coisa. Então, a autoobservação, ela vem disso, do estado de presença com você. A gente, às vezes, se esconde embaixo da cama, né? Não quer ver ninguém. Sobre isso. Às vezes a rede de apoio emaranha, né? Traz emaranhamentos. Aranha. Então essa rede de apoio vira um Exatamente. emaranhamento de apoio. Bom, independente da Gigante. idade, gente, nosso papo aqui é para mulheres 40 a mais, mas independente da idade, tem alguns cuidados que, pelo que vocês ouviram a gente conversar aqui, é de praxe, né? Então, buscar se acolher, se olhar. Quando a gente fala se acolher, isso não significa uma autoindulgência, sabe? Ficar passando pano para si mesmo o tempo todo. Muitas vezes a gente tem que ser a adulta da relação com a gente mesmo.
passa também por a gente se colocar em terapia, em processo terapêutico, em ter uma rede de apoio, em questionar alguns pensamentos e ideias que foram postas e impostas para a gente comprou e a gente reproduz, fazer o processo de autoconhecimento, ter amizades nutritivas, pessoas nutritivas nas nossas vidas. Porque é o seguinte, gente, às vezes a gente tem pessoas que a gente gosta muito, às vezes da nossa família e tudo mais, mas elas não são nutritivas. Essas pessoas você não precisa deixar de falar, virar a cara, ficar de mal, mas tem que saber colocar alguns limites para essas relações que elas existem, entendeu? Isso é muito importante. Mas independente da idade, além de tudo isso, tem alguns cuidados que são básicos, né, gente? Então, comer direito, se alimentar corretamente, sem precisar de uma neurose, né? Comer direito, gente, comer comida de verdade, comer nos horários certos, ver o que é melhor para você, que dieta que se adequa melhor a você, não porque você vai gostar, mas porque você vai manter, né? O que funciona para você? Você funciona mais comendo de 3 em 3 horas, ou você consegue já identificar quando você sente fome, então você come quando sente fome, porque você já identificou o que é vontade de comer, de fome? Ok, você come quais quantidades de carboidrato. Gente, tudo isso é você, no seu processo de autoconhecimento, junto com um profissional de nutrição, que vai te ajudar a perceber tudo isso. Então, olhar para a sua alimentação de maneira amorosa, mas também como adulta. Ai, não gosta de brócolis. Você tem quantos anos? 6? Não, né? Você tem 40 a mais, você tem 30, você tem 20. Você tem que ser adulta e falar, não, eu não gosto, mas eu vou comer. Né? Ser adulto é a gente fazer um monte de coisa que a gente não gosta na maior parte do tempo, tá? Pra gente poder fazer alguma coisa que a gente gosta. Outra coisa é a água, hidratação. O Brasil, gente, é um dos países em que mais se tem problema renal por falta de água e consumo elevado de sódio. Então, as pessoas têm problema renal porque não bebem água suficiente e comem uma quantidade de sódio, sal, elevadíssima. Então, prestar atenção nisso, né? Saúde intestinal tem uma relação com alimentação e com hidratação. Então, assim, cara, tem que ter um asseio com o seu intestino. O intestino, pra gente, é extremamente importante. Todas nós aqui somos das ervas. Se o seu intestino não estiver funcionando bem, não vai adiantar nada você usar fitoterápico e não sei o que, não vai. Você precisa ter bactérias ali boas para o seu organismo para você poder absorver todos os fitoquímicos ali daquelas plantas, por exemplo, fora dos alimentos, né? O seu sono, mulheres 40 a mais, normalmente elas vão ter problema de sono por causa de queda de melatonina. Então, de repente, verificar com o seu nutricionista, com o seu médico para você suplementar uma melatonina, fazer uma higiene de sono, porque isso aí, né, é só você começar a ficar em menos telas à noite, ok? Ai, mas eu gosto de assistir uma televisãozinha. Tudo bem, mas vai apagando a luz, vai deixando a luz mais assim, para você ir preparando a sua mente para dormir. A gente se equivoca achando que a gente está aqui, ó, a rodo aqui, fazendo 1000 coisas, e que de repente você vai apagar a luz, vai deitar, vai dormir. Você não vai, amor. Você tem que preparar o ambiente para sua mente, que está super a 1000 para todo o Brasil, e desligando devagar. Então, tudo bem, você quer assistir? Eu também, eu vou assistir uma TV com meu marido à noite. Mas o que eu faço? Eu já vou desligando. Gente, isso melhorou muito a minha mãe com Alzheimer, eu cuido dela, né? Eu já vou apagando a luz, meu bem, já vou deixando a TV mais baixa, já sento ali do ladinho dela, sabe? Vou ficando ali com ela. Eu estou, às vezes ela luta, né? Demora algumas horas, mas aí ela dorme a noite inteira. Quando ela vai dormir, quando ela consegue, porque o Alzheimer tem todo um lance, ela consegue dormir a noite inteira. Às vezes é 8 horas da manhã, ela tá roncando ainda, eu tenho que levantar ela da cama. Coisa que não acontecia, ela levantava 8, 9, 10, já chegou a acordar 20 vezes na noite. Então, a higiene do sono é imprescindível. Atividade física, importante. Ah, não gosto de academia. Quantos anos você tem? Você tem que, não é pra você gostar, né? Como diz a Luana Piovani, para você gostar o parque de diversões. Ali você faz porque é necessário, principalmente 40 a mais. Você precisa de massa muscular. Você precisa de músculo para você poder viver bem. 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. E a nutrição da alma, que é o que a gente acabou falando aqui em primeiro lugar, né? Nutrir a nossa alma com autoconhecimento, com estudo, se colocar como aprendiz, ter rede de apoio, amizades nutritivas, pessoas que você ama. Isso é muito importante, a nutrição da alma. Mas, para além disso, nós estamos aqui com mulheres que são multipotenciais. Você, mulher, você é multipotencial. Talvez você não tenha descoberto ainda, mas você é. Fala para mim se você não faz mais de uma coisa muito bem feita, por sinal. Toda mulher, ela é multipotencial, ela realmente é multidimensional. Ela faz muito bem mais de uma coisa, com certeza, meu bem, tá? Então, é o seguinte, vamos utilizar essa multipotencialidade não para nos sobrecarregar, e para dizer, ô guerreira, hein? Não. Não, mas para nos beneficiar. Então, eu tô com 3 mulheres que são multipotenciais aqui, e elas são terapeutas de mão cheia, elas conhecem muitas coisas. Eu acabei de falar, ó, a Rô, ela é massoterapeuta, terapeuta floral, ela é formada em terapias integrativas aqui pela escola, ela é formada em numerologia, aromaterapia, tarô,
Tá na formação de terapias para mulheres, Gokula. Terapeuta ayurvédica, trabalha com nutrição ayurvédica, é especializada em vários pontos da Ayurveda. Ela faz a formação Florescer aqui, já fez magia das ervas aqui, era uma terapia, né? Numerologia, tarô, já fez de um tudo aqui. Carol é outra, fisioterapeuta, trabalha muito com a parte de fisioterapia pélvica, mas não só. Acupunturista, estudante pra caramba, professora na universidade agora, professora aqui na escola, foi aluna de fito, foi aluna de terapias holísticas, de tarô. Cara, né? Então vocês são multipotenciais, né? Quando a gente começa a listar assim, ó, e eu tô listando de cabeça, eu nem tô falando de tudo. A gente percebe, cara, eu sou realmente multipotencial. Né? Então, eu vou utilizar a multipotencialidade dessas mulheres para elas trazerem para vocês alguns cuidados dentro das áreas onde elas atuam mais, que vocês possam fazer para vocês, tá? Eu vou começar com você, Carol, manda ver. O que elas podem fazer na medicina tradicional chinesa, né? Na fisioterapia pélvica, que eu acho que é muito importante também, né? A gente comentar o quanto que a gente precisa desse olhar para nosso baixo ventre, né? O que você me diz? Nossa, eu sou fã da atividade física, né? Sempre gostei de fazer atividade física e eu acho que é fundamental pra gente 40 a mais, é isso. Ah, eu não gosto. Ah, eu não sei o que. Quantos anos você tem? É isso mesmo, cara. Porque assim, quantas coisas a gente não faz que a gente não gosta e a gente precisa fazer para sobreviver, para estar ali, para honrar com todos os compromissos, né? A gente falou ali sobre títulos, né? Ah, os títulos que a gente tem. E esses títulos para virem, né? Minha última coisa de título foi uma pós-graduação em oncologia, porque eu tenho dessas, né? Cara, isso vem com uma vida civil. Vem com uma vida de trabalho, com cuidado com uma criança, com cuidado de uma casa, com a saída, né, é um mundo de coisa acontecendo para você ainda se lapidar, porque são esses momentos que nutrem a nossa alma, afinal de contas, também, né? Eu até fiz uma colinha, porque eu falo muito e eu tentei trazer tudo dentro de uma perspectiva mesmo da medicina chinesa, né? Para a gente ter esse bate-papo assim dentro da medicina chinesa, que hoje é o que eu mais trabalho, né? Sou acupunturista numa clínica aqui e é o meu maior trabalho, fora as aulas, né? Que dou aula disso. Enfim. é, o fortalecimento de assoalho pélvico, cara, é uma coisa que a gente tinha que aprender desde sempre, né? Eu acho que desde quando a gente vai ao ginecologista a primeira vez, isso tinha que ser conversado com a gente, porque é uma saúde da mulher mesmo, que quando bate na incontinência, quando começa a idade de ter filhos, né? Tem gente que não tem e tá ótimo, tá tudo certo também, que não é só isso que vai fazer você ter um problema de incontinência urinária, né? Mas aumenta, né? E não é falado, é um tabu, né? A minha época, é o que a gente fala, na minha época, a parte ginecológica foi criminosa com a gente, né? Eles induziam a gente ao uso de hormônio desde muito cedo, né? Você tinha muita espinha, você tomava hormônio. 14, 15 anos, você saía do consultório tomando anticoncepcional, né? Hoje a gente, poxa vida, aí a quantidade de coisa que teve de mulheres com trombose, cisto, mioma, né? Aumentou demais, né? Porque as mulheres não menstruavam. Eu cheguei num momento da minha vida que eu tinha 30 e alguma coisa, fazia 17 anos que eu já tomava anticoncepcional, porque era isso que você tinha que fazer, entendeu? Até você se ligar, falei, por que eu tomo tanto isso? Né? Vai além de ter relações sexuais ou controle de natalidade, né? É criminoso, né? Você chega com 30 e poucos anos, você quase não menstrua mais, porque é indução hormonal, entendeu? Então, e essa prática da atividade do assoalho pélvico é fundamental para a saúde ginecológica. Né? E a gente dá aula no Florescer sobre isso, né? Existem técnicas excelentes, exercícios livres. Eu vou puxar o saco mesmo para o Pilates, porque eu sou instrutora de Pilates, né? Hoje eu já não trabalho tanto mais com Pilates, mas é, é fundamental. Nossa, é uma atividade excelente para o corpo. Ah, eu não gosto de musculação. Alguma atividade você vai ter que fazer, né? Não. Então, o Pilates você já tem um direcionamento aí, né? Outros fatores, né? Você falou sobre alimentação, sobre hidratação, sobre tudo mais. A medicina chinesa, ela é bem, como a Ayurveda, né? Ela é muito ampla, né? E a gente trabalha com elementos, estações do ano e peculiaridades, né? A gente está entrando no outono. Então, eu tentei trazer toda uma visão feminina para esse período outonal, né? A gente está no momento de recolhimento, né? De esfriamento. Então, bate muito no nosso yin, né? E a mulher é yin. Ela já é
esse reduzido, vamos colocar assim, né? Então, para a medicina chinesa, a gente precisa ter alguns cuidados femininos para isso, né? O outono, ele está ligado ao intestino grosso e ao pulmão, né? E o intestino grosso, para a medicina chinesa, ele é o órgão, assim, ele é o órgão vital, vamos colocar dessa forma, né? Tem o rim, né, que é uma coisa absurda, né? Mas ela o intestino grosso, vamos colocar que ele é a raiz da MTC, né? Ele é a raiz, né? Hoje a gente já sabe, entre estudos dessa medicina mais ocidental que a gente tem, que é um segundo cérebro, né? A saúde intestinal está ligada à vitalidade e tudo mais, e a medicina chinesa vem falando disso faz muito tempo. Uma das coisas que a gente faz para iniciar qualquer tratamento ali é o vermifugar, né? Exatamente para ficar as bactériazinhas boas ali no organismo, né? Os probióticos, né? A medicina chinesa tem lá as peculiaridades, mas ela foca muito na alimentação, né? A medicina chinesa ela tem um olhar para a alimentação assim muito atento, que chama dietoterapia chinesa, inclusive, né? Então tem pessoas que trabalham só com dietoterapia. Então faz um trabalho além da agulha, moxa, ventosa e tudo mais, ligado à alimentação diante as estações do ano e as emoções, né? Então você faz uma limpa, prepara aquele órgão para aquele ciclo começar, né? Então, o intestino grosso, para a gente, ele é o grande eliminador de impureza do nosso corpo. Então, fortalecer ele é fundamental para a nossa saúde vital. Então, e agora é a hora para isso. É o outono. É o outono que a gente vai fazer isso daí, tá? E a gente acaba batendo nas irregularidades menstruais quando a gente limpa e fortalece o intestino grosso, né? Para a saúde da mulher, ele é inchaço, é nesse momento que a gente trabalha, tá? Então, assim, a gente tem algumas cuidados dentro disso, por exemplo, a gente acentua gengibre, alho, a Ayurveda já não usa alho, né? Nem alho, nem cebola. A medicina chinesa ela é muito fã de alho, né? Usa, né, em tratamentos, né, igual arroz integral, porque a gente aposta muito nos grãos, né? Mandioca, aveia. Esse é o período da gente. Banana. Esse é o período que a gente consome isso para nossa saúde intestinal. Shiitake. O shiitake, ele é muito usado nessa época. Sopinha de miso e semente de abóbora, que é um vermífugo já natural, né? E eles colocam muito isso dentro da medicina para a gente conseguir fortalecer a parte intestinal, né? E voltado para a saúde da mulher. Estou trazendo já bem para a saúde da mulher. Então, coloquem isso dentro da sua alimentação, né? O gengibre, aposta mesmo no arroz integral, né? Porque o nosso arroz integral não é o mesmo arroz integral dos anos 80, 90, né? A gente já tem um cozimento bem mais rápido. Eu lembro, a minha mãe foi macrobiótica, né? Eu era pequena e tal. E, meu, vinha aquele arroz integral com casca. Você cozinhava por horas aquilo, era um ó, né? Para você comer, enfim, né? Outra coisa da saúde da mulher, porque que a gente fala? A gente tem que nutrir o Qi, que é a nossa energia vital, né? E equilibrar esses 5 elementos. Então, conforme a gente está na estação, se a gente desequilibra, a gente acaba desequilibrando todos os outros elementos. Então, foca no outono, foca naquela alimentação e foca na saúde da mulher, para toda a roda a gente estar fortalecido e passar bem o ano, né? Por exemplo, café da manhã sempre tem um grãozinho, né? Eles gostam muito de grãos, assim, porque a gente tonifica o baço, e o baço para a gente, para a imunidade, é fundamental. E açúcar, tirar. Até alimentos açucarados, assim, nesse período a gente pede para cessar, porque ele gera muita umidade, muito visco, né? Então, e a umidade é onde traz as doenças para a medicina chinesa. Ela fala sobre vento, umidade, calor, né? E a umidade, ela não é legal, principalmente para a saúde intestinal, né? A hidratação, para a medicina chinesa, ela vai além de água, né? A gente preza por alimentos e bebidas que hidratem o nosso corpo com profundidade, tá? Que é, por exemplo, chá de gengibre. A gente usa muito chá de gengibre na medicina chinesa, já falei como alimentação, e você pode fazer chazinho de gengibre e crisântemo, né? Apesar de a gente ver ele como planta, assim, como flor, né? Ele é muito usado para chá na medicina chinesa. E temperatura ambiente,
sempre morno, a gente não usa nada gelado, a medicina chinesa não usa nada gelado, né? E esse é um contraponto para mim que sou fisioterapeuta, que até para parte, por exemplo, você torce o pé. Primeira coisa que a gente faz é pôr gelo, né? Na nossa medicina ocidental. A oriental vai pôr moxa. E é calor, é fogo. Então, assim, o gelado na medicina chinesa ele não tem, nem para ingesta. Então, esses dois chás de gengibre, a gente pode fazer 1 litrão lá, deixa em temperatura ambiente e vai tomando ele aos poucos durante o dia. Isso vai fazer você desinchar, vai fazer o seu organismo funcionar e aumentar a sua imunidade e ajudar a sua saúde intestinal, né? É, outra coisa que a gente gosta bastante dentro da saúde da mulher, a gente chama de a parte da higiene do sono, né? Você falou sobre o sono, eu coloquei aqui até umas coisinhas raciocinando. A gente tem um horário biológico para a entrada dos elementos no nosso organismo, né? Coração tem um horário, pulmão tem um horário, enfim. Para a saúde da mulher, o ideal seria a gente dormir mesmo, estar dormindo, das 11 às 5 da manhã. Porque esse horário é o horário do fígado. O fígado tá ali. E ele é o cara do fluxo sanguíneo. Então, questões de irregularidade menstrual, cólicas, até a menopausa mesmo, você faz o seu fígado fazer o quê? Descansar, né? Ele se alimentar dentro do próprio organismo para isso, né? Essa higiene do sono para a gente é fundamental. Estar dormindo, mulher, das 23 às 5 horas da manhã, né? E aí, o que que a gente pode fazer para ficar bonitinho para nossa saúde feminina? Como o fígado, tão quanto o intestino trata a nossa saúde imune, nosso fluxo de qi, e o fígado, ele trata o nosso fluxo sanguíneo. Ele é o cara por armazenamento do sangue. Então, esses dois a gente trabalhando, né, a gente tem uma saúde feminina bem mais reforçada. O fígado, a gente consegue fazer, por exemplo, eu sou super fãzinha de chá, né? Um chá pós-almoço. Chá amargo. Fígado, não tem jeito. É alcachofra, é carqueja, é boldo, né? Deixa eu ver um outro que é artemisia, né? Você pode fazer enquanto você almoça e você toma um pouquinho de chá após a sua refeição, sua maior refeição, para você limpar. Meu, isso muda muito a nossa saúde, até metabólica mesmo falando, né? Idas ao banheiro e questões assim de digestão, né? Sobre atividade física, né, que eu falei que eu sou super fã, a medicina chinesa, antes de qualquer coisa, ela é preventiva, né? Então, quando você trabalha a medicina chinesa, ele vai pedir para você fazer uma atividade física. O movimentar é fundamental, né? E o movimentar, para a mulher, eu só tenho minha hora do almoço para treinar, né? Putz, reveja um pouquinho. Para a mulher é péssimo meio-dia, 11h30, porque a entrada do coração, o coração é Shen, o coração é mente para a medicina chinesa, ele é fluxo intenso sanguíneo, então assim, vai te dar mais ansiedade, vai te dar mais insônia, vai te desorganizar, né? Coloque essa atividade física, se conseguir, qualquer outro horário, porque para a saúde da mulher não é legal, nem um pouquinho, tá? E associe respiração, né? Uma pausa, né? Não procure só atividades brutas eu adoro correr, né? Eu gosto de corrida, né? Então, assim, ou eu corro no começo da manhã, quando eu posso, ou no final da tarde. Esse meio da tarde não é hora de atividade física nesse fluxo, porque é muita luz, né? É horário de muita luz. E essa parte não é legal para a medicina chinesa. Então, para a gente não causar esse esgotamento do yin, que a gente chama, tá? Para a medicina chinesa, a gente tem essas peculiaridades. E mais do que tudo, né? A medicina chinesa a gente chama de nutrir a alma. Você falou sobre nutrição da alma, isso é pra gente, né? A gente faz todo o tratamento em cima da nutrição da alma, que a gente chama de Hun Shen, né? Então, é cuidar da mente e do espírito, né? O corporal é o último momento que a gente chega ali, né? Você ponturar, né? Então, assim, você viver a medicina chinesa, na saúde da mulher que a gente priorizou aqui entre os alimentos e as diquinhas que eu dei, a gente trata com grande profundidade, né? Então, é fundamental para a mulher ter esse olhar com a medicina chinesa. A gente consegue trazer essas pequenas
ações durante o dia, durante a vida, que vai fortalecer a gente, que são órgãos fundamentais, que eu falei, que é o intestino grosso e o fígado. E a gente se atenta muito com a saúde da mulher dentro da medicina chinesa com os ciclos lunares, né? A gente trabalha bastante dentro dos ciclos lunares. Punturar, a gente já se liga em alguns pontos que a gente precisa trabalhar dentro do ciclo lunar, com a saúde da mulher em si. Quando eu vou trabalhar sistema reprodutivo e tudo mais, eu sempre me atento que lua que a gente está, para a gente conseguir fazer alguns pontos. Porque você tem, a gente chama de mares e rios e fontes de água dentro do nosso organismo. Então, a gente trabalha ciclos de água dentro dos nossos pontos com as fases lunares. Então, assim, ela tem uma peculiaridade para a saúde da mulher. É muito legal, tá? Então, eu acho que, para finalizar, né, essas dicas, principalmente voltando para a dica prática, porque o nosso foco hoje foi autocuidado, né? Eu acho que dá para a gente colocar dentro da nossa alimentação diária, né? Você conseguir. Não precisa. Ah, eu não consigo meditar. Tô num momento que eu não consigo meditar, tá super corrido, não sei o que lá. Tem um momento, pelo menos, contemplativo. Porque não vai ser a hora que você acende o cigarro, né, gente? Vai ser uma contemplação. Você pode olhar para uma florzinha e focar nessa flor e falar, olha que lindo, né? Obrigada, natureza, né? Sabe? Não precisa ser aquela pausinha do cigarro que você fica sozinho ali pensando na vida. Faça isso A sem fumacinha do nada. incenso e a fumacinha do cigarro, né? Então, foca no momento, assim, que você pode ter um momento contemplativo. A contemplação é uma forma meditativa, né? É, E colocar esses alimentinhos aí, tipo um período pré-menstrual, comer folha verde escura, isso faz tudo parte de fortalecimento de fígado, né? Espinafre, rúcula, né? São alimentos bastante. Aspargo, aspargo é ótimo, cara, nesse período. E agora, o outono aposta nesse tipo de folhagem, né? E as sopinhas leves, né, que eu falei, o missô é ótimo. Sopa de mandioca é agora que a gente rebenta nela. Muito cogumelos, shiitake em específico, né? E gergelim, amêndoa com gengibre. Vamos Delícia, fazer essa Carol. saúde Deu até fome agora. perto, né? Hum, Mas acho que é isso. Para a saúde da mulher, eu tentei trazer bastante voltado para a nossa saúde nesse período do outono, né? perfeito, Precisa. meu. É perfeito e de autocuidado, né? Que elas possam fazer consigo. Você sabe que você me lembrou uma questão nessa brincadeirinha nossa do cigarro, mas de ter um momento para si? A minha avó, mãe do meu pai, ela criou 12 filhos, né? Ela teve muitos filhos. E ela, quando eu tive filho, eu fui a primeira neta a ter filho. Fui mãe muito cedo. Um dia ela foi na casa dela levar o bisneto, e aí ela sentou comigo, assim, ela fala assim, deixa a avó te falar uma coisa. E a minha avó, ela era muito, uma mulher muito alemã, né? Então ela era muito distante, assim, afetuosa, mas o afeto dela era fazer um bolo que você gostava, entendeu? Fazer alguma comida que você gostava. Mas ela falou assim: deixa a avó quer sentar e conversar com você agora que você é mãe. Você vai acordar mais cedo e você vai ter um seu momento de manhã. Antes de levantar a criança, antes de acordar a criança, se a primeira mamada é às 5 da manhã, dá a mamada, põe o nenê para dormir de novo, levanta e vai ter um momento para você. Senta, toma o seu café da manhã e fica quietinha fazendo suas coisas. Porque depois, o dia inteiro, você vai estar consumida pelos cuidados dessa criança. Então é muito importante que você tenha esse momento. E minha avó, ela era uma mulher até bastante, uma mulher própria do seu tempo, da sua época, bastante machista em muitos aspectos, mas muito sábia nesse sentido, porque isso foi fundamental. Eu lembro que ela ainda falou assim, ó, a gente acorda cedo sempre que é pro outro, né? Vai acordar mais cedo para ir trabalhar, vai acordar mais cedo para cuidar da criança, vai acordar mais cedo para fazer as coisas. Então, acorda mais cedo para você. Acorda mais cedo para você, porque isso vai ser bom. E olha, eu até hoje, tenho 47 anos, até hoje eu amo acordar mais cedo e ficar sozinha, lendo, quieta. É o meu momento. É o meu momento de meditar, é o meu momento de contemplação, é o meu momento de autocuidado. Eu sento aqui no escritório ou às vezes na sala e vou ler e vou ficar tranquila ali, quietinha comigo, estudando, eu gosto muito disso. E é o que me traz sanidade mental. Então essa nutrição ela é muito importante realmente. Gokula! Gokula não para quieta, não para quieta. Saracotiante, fala para nós. E
que o Ayurveda pode trazer para essa mulherada para autocuidado? Bom, eu não paro porque nada para em minha volta, né, gente? Enquanto tudo aqui acontece, tantas coisas, né? Misericórdia. O Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, elas são irmãs, né? Elas se conversam muito. Então, muito do que a Carol trouxe casa também com os pilares do Ayurveda, né? A Hara é o pilar da alimentação, o sono, o silêncio, a presença. Então, quando a gente fala dos manejos, né, e quais são as diretrizes que a gente deve usar, em primeiro lugar, a alimentação. Para o Ayurveda, você não é o que você come. Para o Ayurveda, você é aquilo que você consegue digerir, que o seu metabolismo consegue digerir. Essa é uma das minhas especializações no Ayurveda, porque hoje em dia, todo mundo, se não fez, vai fazer em algum momento desbiose. Em algum momento, ela vai parar de digerir corretamente aquilo que ela come. Muitas das vezes, é culpa do alimento errado, um alimento de não uma boa procedência, que é o que a gente tem, os alimentos orgânicos, a gente morar onde a gente mora, principalmente eu que moro próximo ao Mercadão, é um privilégio, porque eu tenho o privilégio de escolher os meus orgânicos na feira do Mercadão. Então, a farmácia já começa ali. A farmácia ela já começa você ir ao Mercadão e como tudo no Ayurveda é Rutochaira, é a sazonal, quais são os alimentos que estão em alta nessa estação? São eles que a terra e a nossa região vai dar e é deles que temos que nos nutrir. Um exemplo que eu sempre dou é o morango. Morango o ano inteiro, meu Deus. Então aí você tem que ficar muito preocupado com que tipo de agrotóxico e veneno tem nesse morango lindo, perfeito, né? Então, a alimentação é um pilar primordial do Ayurveda, porque ele está diretamente ligado ao seu metabolismo e digestão, que não necessariamente é o alimento que vai nutrir, e sim o pensamento, a vida que você leva. A digestão para o Ayurveda, quando eu comecei a estudar com mais profundidade e trato hoje, eu tenho 3 pessoas com estado de desbiose agravadíssimo, por não ter o efeito da compatibilidade de alimentos. Uma das coisas que o Ayurveda mais me fascina na nutrição ayurvédica é falar sobre as incompatibilidades, alimentos que não combinam. E a gente está no nosso cardápio. Aí um exemplo que eu dou muito forte é o próprio estrogonofe. Porque para o Ayurveda, viruda, ahara, ou incompatibilidade alimentar, é misturar leite com carne. Assim também acontece, isso é um boom na cabeça de muitas pessoas, o iogurte com fruta. Uma delícia, né? Mas, para aquela é uma delícia, né? Imagina um latte. Mas aí o latte, já lanço agora o latte, gente, porque o latte pode. Quem é o latte? É uma bebida láctea, feita de iogurte natural, que se de preferência você pode fazer o seu, com suco de fruta, cardamomo, gengibre. Você pode colocar especiarias que vão ajudar você na sua digestão. Mas o iogurte com a carne, para quem especificamente também tem as questões metabólicas, que come, estufa, fica lembrando o alimento a semana inteira, né? Isso traz para a pessoa, ao longo, toda semana ela vai comer aquele presunto e queijo, ela vai comer o estrogonofe, o iogurte, a granola. O Ayurveda diz que quanto mais variado você comer, e da estação, no raio de 200 metros da tua casa, isso é alimento de verdade, né? Ah, Gokula, mas a gente tem o Shibata, tem os supermercados, ok. Então faça uma boa escolha sobre o que está em alta, até porque vai estar mais barato, vai estar mais acessível. O pilar, então, da alimentação. Consequentemente, se hidratar. A hidratação no Ayurveda, ela vem de uma forma, não somente beber a água, e não somente, num dos estudos, tem um médico ayurvédico, que é lá, o Dr. Michael Greger, nem sei falar de novo, mas ele é um cara na questão sobre falar o quanto você deve se hidratar, e ele faz uma conta muito engraçada. Ele fala, olha, a gente tem 5 litros de sangue e a gente tem que beber 3 a 4 litros de água durante o dia. O Ayurveda, junto com esse médico, fizeram um estudo
Depois eu posso até disponibilizar o link disso, tá, para vocês, que eu acho muito interessante, porque vai falar de digestão, vai falar de metabolismo, vai falar sobre um dos maiores males de saúde hoje da população brasileira, por exemplo. As pessoas têm gastrite, as pessoas têm úlcera, as pessoas sofrem por comer errado. E não é que a comida está errada, é que o teu organismo não reage adequadamente com aquele tipo de alimento. E entender isso é fundamental para você prevenir uma infinidade de doenças, como, por exemplo, câncer de colo. As pessoas hoje, elas não vão ao banheiro, elas tomam remédio, ao invés de fazer um shot, ao invés de fazer uma pastinha de ghee, fica a dica, o ghee maceradinho, com cardamomo, mel. Você tomar uma colherada disso, generosa, você vai ter um laxante natural. Você não precisa usar desses compostos que vai desequilibrar o elemento vento do meu corpo, o vata dosha, que por natureza ele tende a ressecar o intestino, os ossos, as articulações. Então, a hidratação dentro do Ayurveda é você beber a aguinha, que pode ser em temperatura ambiente, e como também na medicina, como a Carol trouxe, aqui também no Ayurveda, é água em temperatura ambiente, e quando você está com estufamento, você comeu, nossa, comida, porque a gente tem que ser gentil. Eu estou com vontade de comer aquele prato diferente, aquela comida gostosa, afetiva, digestiva, que me lembra a minha infância. Mas eu vou ficar estufada, não vou conseguir ir ao banheiro 3 dias, né? Então, o antídoto são de 4 a 5 sementinhas de cardamomo, desculpa, de cominho, coentro, e aí você põe num vidrinho com um copinho com água, deixa aquilo descansar. E vai bericando ao longo do dia. Não é pegar um Quais copão, que é, Bo, tomar que deu uma e travadinha? esperar que... Cardamomo. O que travou? Vamos Cominho? lá. Cominho, coentro e erva doce. Essas 3 sementes para o Ayurveda, elas são essencial para quem tem dificuldade metabólica digestiva, que ela vai comer e ela vai ter estufamento, ela vai ser estufada, vai dar desconforto, provavelmente não vai conseguir ir ao banheiro. Essas 3 sementinhas você pode misturar, fazer um copinho com água e bebericando ao longo do dia. Isso ajuda a fazer a função digestória e metabólica. Porque para o Ayurveda, eu repito, você não é o que você come, você pode comer o que você quiser, você não é isso, você é aquilo que a sua capacidade digestiva metabólica vai conseguir digerir, e você vai evacuar. E uma das coisas que eu mais assim, recomendo para as minhas meninas, olhem o seu cocô. Mais uma vez, a autoobservação e o autoadulto. Porque a coloração, a textura, o cheiro vai dizer muito sobre como você está. A hidratação, quanto mais... O cocô ele tem que ser banana, ele tem que ser um cocô bonito. Bolinha, ele está ressecado, está faltando hidratação, está faltando lipídio, está faltando água, né? Então, quando a gente olha para o Ayurveda e fala sobre a saúde intestinal, a gente está falando sobre o bem-estar geral daquela pessoa. Porque eu trabalhei em hospital, Carol sabe disso, quem é da área da saúde, o cérebro, filha, pode parar, mas o intestino não. Tá? Por quê? Porque ele vai promover automaticamente, 3, 4 dias, ele vai entrar no processo inflamatório. Ele vai entrar no processo de intoxicação, o pulzinho fica fétido demais. Inclusive, até o tipo de cheiro vai dizer se é lactose, se é de carne. Olha onde vai a profundidade do estudo, do seu autoestudo. Como é que tá meu cocô? Está cheiroso? Está fedido? Não tem cheiro nenhum? Está cinza? Está marrom? Está estranho? Está esverdeado? Claro que tem relação com o que você comeu. Mas é para além disso, né? Eu falo assim, a saúde intestinal, e a gente no Ayurveda, a gente faz alguns tipos de enemas que não é para todo mundo e não é toda hora que se pratica panchakarma. Mas em alguns casos graves, como fecaloma, por exemplo, dependendo da prakriti, da natureza dóxica dessa pessoa, a gente entra sim, introduzindo ghee medicado.
óleo de gergelim medicado via retal, para começar a fazer um movimento peristáltico que o intestino sozinho não está fazendo. E nem pode dar comida para essa pessoa. Muitas das vezes, uma pessoa que tem, para o Ayurveda, uma pessoa que tem disbiose, que ela tem a má digestão, ela não deveria, não é recomendado para essa pessoa ela fazer mais de 3 refeições no dia. Porque para onde vai isso se não sai? Então, comidinhas como as sopas pamas, que chama, as sopas terapêuticas, comidas mais... E para essas pessoas, a indicação é alimento mais cozido. Então, você já vai comer uma comidinha que ela, entre aspas, já está mais digeridinha. Um mingau, as pastinhas. Pessoas que têm desbiose e que têm intestino ressecado têm que se alimentar de alimentos untuosos, não gordurosos. Untuoso. Então, por exemplo, um mingauzinho de aveia de manhã, um leitinho vegetal, né? O chai ele pode ser com leite vegetal, ele não necessariamente. E o chai, o tradicional, não vai chá verde, porque ele dá estímulo. Ele aquece. O chai tradicional, ayurvédico, ele não vai chá preto. Outro mito que recentemente, num dos cursos que eu fiz, caiu por terra foi o café, Carol, trazendo o cafezinho aqui na nossa roda, né? Quando eu falei, não, ele não é mais vilão, né? Mas o café, hoje em dia, os ayurvédicos estão usando, por exemplo, sementinhas de cardamomo no café, estão colocando especiarias para ajudar, não porque ele é vilão, porque para alguns doshas e algumas disfunções metabólicas ele não é favorável. Uma pessoa que já é agitada, já é pita, ela já tem a predominância do elemento fogo, o café vai estimular. Então, se ele não é proibido de tomar esse café, mas ele tem que pensar, eu preciso dormir, eu preciso ter o pilar do sono, porque é o pilar do sono que vai me regenerar, que vai refazer, que vai me colocar em pé no dia seguinte. Então, dentro do que a gente está falando aqui, é um pilar conversando com o outro há 7.000 anos. Vem se falando disso, né? Das incompatibilidades e de todo esse movimento. Outra questão, daí, atividade física. Para o Ayurveda, o pilar do movimento é o pilar mais importante. Você pode caminhar, você pode ir para academia, você encontra dentro do seu dosha, dentro do momento de vida que você está, você vai encontrar o pilar do movimento para que você coloque, então, esse templo, esse corpo sagrado em movimento. Ele tem o ar, o éter, o fogo e a terra e a água ali para você drenar ele. A caminhada é a melhor drenagem linfática. Caminhar, sair com um foninho, com um rock, no meu caso, um rock, e vai caminhar. Eu tive uma experiência de que quem me conhecia 3, 4 anos atrás, para hoje, eu perdi em média uns 18 quilos caminhando na Desembargador. Só isso, porque eu não tenho tempo de aqui e também eu fico com vergonha de academia. Mas eu encontrei na caminhada, eu vou até o SEDS, onde eu caminho, sabe, tomo um caldo de cana, e, isso me fez muito bem. Eu percebi as minhas dores. Então, o pilar do caminhar, fazer atividade física, movimentar o corpo. E se você movimentar esse corpo e passar um olhinho de gergelim prensado a frio, morninho, no banho-maria, nas suas articulações, todas elas, você não precisa olhar o corpo inteiro. Tem pessoa, nossa, tem que passar, não precisa. Mas coloque a taila, o óleo, nutra, porque 2 segundos que qualquer substância cai na pele, ela já está na corrente sanguínea. Isso acontece com os emplastos, isso acontece com tantos remédios. Imagina você nutrir o teu corpo. E quando a gente fala de nutrir o corpo, usar as tailas, a gente não pode deixar de falar que no Ayurveda existe o Hridaya Mandira, um templo em meu coração, porque se eu não estou bem com tudo isso que eu falei até agora, e eu não estou bem com o meu coração, com o meu templo, com a minha divindade, minha espiritualidade, com a minha conexão com o divino, com tudo aquilo que me faz mover, porque somos energia, né? A gente não é só um corpo, uma forma. Isso a gente está careca de saber, mas a gente, ao mesmo tempo que estamos careca de saber, é importante reforçar porque a gente se esquece, a gente se distrai, a gente acha que tem que dar conta de um tudo e mais um tanto e não vê
o quanto a gente está ali, que nem uma uva passa, ressecada, desnutrida, não ouvida, não acolhida. Mas também o primeiro passo é a gente tentar, infelizmente ou felizmente, porque também sai da zona de conforto, de que eu estou fazendo, eu brinco assim com as minhas meninas, tá com a terapia em dia, a terapia que eu falo para elas em dia é a Dinacharya, a rotina diária adequada, que é isso tudo que a gente citou, alimentação, hidratação, saúde intestinal, o sono, atividade física e nutrição. Isso é ter uma terapia em dia com você mesmo, para que você tenha qualidade e estrutura mental, emocional e física e espiritual para lidar com a sua demanda do seu trabalho, da sua família, da sua rotina, de tudo. Vem daquela máxima que eu sempre aprendi e assim, estudando muito no Instituto Mãe Terra, fiz muito curso, graças a Deus, e a Lu e o El, mas primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso tem relação com os meus eus, aprendi isso com a Lu. Então, primeiro meu eu divino, minha divindade, minhas práticas. Segundo meu eu racional, meu corre, vamos lá, vamos cuidar, fazer acontecer. E terceiro eu, o meu eu divino, o meu eu espiritual. E isso casa muito com os pilares do Ayurveda. Isso traz muito aquilo que os Vedas vêm falando há milhares e milhares de anos. Né? Nós somos energia e, como tal, temos que nos cuidar nesse mundão das formas. E o Ayurveda traz isso de uma forma muito simples e prática, porque parece tudo muito complicado quando a gente fala, né? A alimentação hoje, trazendo um gancho da Carol, uma alimentação que a gente está há dias do outono, eu já refiz todo o produto do Empório Baladeva para o outono e inverno, porque os meus produtos são sazonais. Então, uma dica que eu dou nessa transição, aposta nos kitchari, aposta no arrozinho basmati com lentilha, aposta naquelas, sabe, panela de uma comida só que tem ali, que você põe um monte de coisa gostosa, nutritiva, os vegetais, uma fonte de proteína. Eu tô ultimamente, né, eu tô 50 mais, eu tô a 4 passos dos 60. Então, eu tô apostando no tofu, me apaixonei. Eu tenho uma coisa, tô apaixonada pelas raízes, pelos cozidinhos. Então, a gente vai se observando e vai entendendo que o corpo vai conversando com a gente. Então, sempre escuta. Como assim? Como acordei hoje? Quem acordou hoje? Irritada, cansada, dormiu bem? Não dormiu? Quem acordou hoje? Raspem a língua. Eu sempre reforço, raspar a língua não é somente tirar toxinas biológicas da língua, é limpar a capa lá, os sentidos da cabeça, é fluidificar. Com o tempo você vai perceber que até mesmo a sua percepção ela fica mais refinada, né? Então, tudo no Ayurveda, ele é ciência, mas ele é também espiritual. Ele também é entrega, ele também é presença. Então, o quanto de você que você entrega para você ter o retorno que você quer. Acho que Que é por aí. lindo! Que bonito! Muito bom, Gu. Maravilhoso, maravilhoso. E você, Rô, o que que você pode nos trazer para contribuir? Ah, sim, primeiro eu ficaria um dia inteiro ouvindo essas maravilhosas falarem, né? Nossa, sou super fã. é, eu divido aí o meu autocuidado entre MTC e Ayurveda, porque o meu corpo, sem dúvida, responde a essas medicinas e para mim também foi muito curativo, conhecer e fazer parte dessas medicinas na minha vida. Nossa, mudou muita coisa, realmente, assim, muita coisa, muita coisa. Mas dentro do que eu trabalho, dos meus conhecimentos, eu, né, como a Lua falou, trabalho com massagem terapêutica. Sim, ela também traz um relaxamento, mas para além do relaxamento, ela vai trazer essa integração do físico, do emocional e do espiritual. Porque o meu trabalho hoje, infinitamente, como as meninas falaram, assim, eu sou Maria Cursinho também, então eu tenho uma infinidade de conhecimentos, são mais de 20 anos aí trilhando essa estrada de meu Deus, e aprendi muita coisa, mas hoje eu acabei voltando o meu trabalho
para as questões realmente de corpo e emoção. Porque para mim faz muito sentido, devido aos os estudos que eu venho fazendo, quem eu acompanho, que as emoções, ela sem dúvida vai alterar o seu físico. E isso é inegável, vai somatizar. Então, eu primo por cuidar das emoções, sejam elas através do corpo, com a massagem, com as massagens, porque além da massagem terapêutica, eu também faço a massagem a Bianga, que eu também aprendi com a Go, muito nutritiva, gosto para o meu corpo porque me nutre muito. Trabalho com o Reiki, que traz um super equilíbrio também entre a saúde do corpo, da mente, do espírito, com aromaterapia e os florais de Bach, super meus queridinhos, muitos anos estudando, muitos anos me formando, chamo de queridinho porque vejo o resultado a partir de mim. Assim, sempre que eu proponho uma terapia para alguém, vocês podem ter certeza que eu já experimentei no meu corpo. Em algum momento eu experimentei e posso falar, ó, senti que funcionou. Não que eu não goste das outras, mas para eu propor ali no meu consultório, no meu atendimento, vão ser terapias que eu experimentei e que eu me sinto à vontade de estar trazendo esse cuidado. Então, aqui, se for para eu poder dar uma dica para as mulheres 40 a mais, que nós estamos focando, ou para as meninas antes dos 40 a mais, porque atendo várias flores, gente, assim, flores de 16, de 15, de 20, de 21, tem uma honra imensa delas confiarem, porque a adolescência não confia em ninguém, não quer falar com ninguém. Então as dicas vão para elas também, porque a sociedade não deixa de espremer as meninas, né? Não deixa de fazer isso também. Que é um complicador aí, uma cobrança, né, também com elas. Então, a primeira, assim, para mim a massagem ela é fundamental, uma vez que além do equilíbrio, além do relaxamento, ela também ajuda a eliminar toxinas, porque você vai movimentar todo esse corpo, então automaticamente ajuda a eliminar as toxinas mais rapidamente. Até eu tenho um cliente, ele é um máximo, assim, top. Ele é 60 a mais, né? E ele é oriental, então são pessoas que não falam muito, eu acho muito legal. E toda vez que ele vem para massagem, eu termino a massagem, ele olha para mim e fala: "Eu tava precisando. Meu corpo, nossa, eu sou outro. Eu tava com muita dor, tava me sentindo travado, tô sentindo. Por quê? Porque é isso, vai eliminar as toxinas, vai trazer movimento para esse corpo, vai. E fora a parte afetiva, o toque é uma forma afetiva que a pessoa tem ali naquele momento. Então, a massagem é uma coisa legal, e aí você pode me perguntar, nossa, mas e se a pessoa não pode, não tem como? Eu, ah, como a Go disse, indico a automassagem. Não no sentido de você ir lá e ficar passando o que você escolheu ali, um creme, por favor, o mais natural possível, porque sua pele vai absorver, ou um óleo. Eu não estou falando sobre isso, ou também sobre isso, mas eu estou falando do quando for tomar banho, tome banho com automassagem, né? E sinta a sua pele. Não precisa tomar aquele banho do tomei e saí. O banho é o seu momento. Vai lavar a cabeça? Tem um meme, acho muito engraçado. Ele aparece no meu Instagram. A pessoa lavando a cabeça rápido, aí tá escrito lá uma legendinha assim. A legenda está escrito: lave mais devagar. Aí a pessoa vai rápido, devagar. Daqui a pouco ela tá rápido de novo. Então é isso. Vai lavar a cabeça? Lava a cabeça com mais devagar, mais tranquila. Lava essa pele sentindo, sinta seu corpo, como as meninas falaram, sinta seu corpo. Faça uma automassagem nos seus pés. Os pés carregam todo o seu corpo, no sentido físico, no sentido estrutural, no sentido energético, no sentido de estar ligado com todos os seus órgãos. Então, a automassagem, ela é possível. Ah, eu não quero fazer, não tenho paciência. Faz nas suas mãos.
Ó, só na mão já vai ser o suficiente. Faça no seu rosto quando for lavar. Uma outra dica que eu dou também, assim, milenar, que tem sido falado muito, muitas vezes, muitas médicas têm falado sobre essa medicina, que é o escalda-pés. Gente, escalda-pés para mulher é a medicina top de linha. E vamos combinar, para eu fazer um escalda-pé, não preciso de grandes mistérios. Basta o bardo lá que está na lavanderia, passa uma bela de uma água nele, aquece a água, um salzinho grosso, uma erva, pouco, punhado. Precisa trazer o saco, um punhadinho, um punhado de camomila, uma erva tão feminina. Colocou os pés numa temperatura de morna para quente, mas nossa, Roseli, tá calor, não vou aguentar. Não precisa ser fervendo, o importante é essa água não esfriar no seu corpo. Que não esfrie, mas que ela seja de um morninho para quente, acima do tornozelo. À noite, chegou cansada, antes de dormir, tá estressada. Gente, escalda-pé resolve para muita coisa, inclusive para acalmar a mente. Então, é uma dica ancestral que a gente tem e nós não usamos com a modernidade e não precisa de grandes mistérios para estar usando essa medicina, né? E por último, o meu super queridinho floral de Bach, amo com toda a minha paixão, até pela funcionalidade que ele tem mesmo, né? O princípio do Dr. Bach não é substituir emoções. Vamos lembrar, assim, que, para quem não conhece, né, um pouquinho dos florais de Bach, os florais de Bach são essências de flores, tirando o rock water, que é de uma fonte límpida, o resto tudo são flores e árvores centenárias, elas sempre vão ser colhidas a partir de 100 anos, vem da Inglaterra e de alguns outros pontos ali da Inglaterra. Então, é feito por método solar ou método de fervura, e ele tem como princípio tratar as emoções, os sentimentos. Então, a princípio, você não vai trabalhar um floral para uma dor de garganta. Ah, Roseli, tem um floral para dor de garganta? Aí, Mona, não tem, não. Mas o que que nós vamos trabalhar? O que que aconteceu na sua semana? Que sentimento que tá ali? O que que tá acontecendo com essa pessoa para ela estar com esse distúrbio aqui na garganta? E vai ser isso que nós vamos trabalhar. Porque ah, essa emoção, esse sentimento trabalhado, ele vai se transformar. E aí, naturalmente, a consequência é o corpo sendo curado também. Então, quando as emoções são trabalhadas, eu consigo ter um templo, que é meu corpo, com mais equilíbrio, com mais alinhamento. E o Dr. Bach, ele trabalha pelo princípio da transformação e não da substituição. Então, às vezes, nós temos aquelas irritações, aquela raiva, né, que dá. Então, não vai substituir ali por um sentimento. É porque a pessoa que está com aquela emoção está no contraponto. Na verdade, essa pessoa irritável, ela é muito compassiva, ela tem compaixão com as pessoas. E aí você vai trabalhar carregando ela para a transformação e trazendo ela para o seu positivo. Então, são 38 essências que trabalham 38 sentimentos. Existe uma gama de possibilidades. Eu gosto do floral, apesar de eu ver vários combos, né, vários blends em lugares, e acho formidável a pessoa ir lá antes isso do que nada, mas eu gosto do floral no sentido personalizado. Porque como eu sinto a vida, não é como a Gô sente, não é como a Lua sente, não é como a Carol sente, não é como a Maria sente. Eu posso lidar com a minha ansiedade de uma forma. A Gô pode lidar com a ansiedade dela de outra forma, a Lua de outra forma. E vai ser isso que nós vamos trabalhar. Por isso, para mim, ele é pessoal. É uma consulta pessoa a pessoa. Mas como a Lua pediu,
eu poderia trazer alguma dica de algum floral que trabalhasse com mulheres, né? Muito embora, assim, é isso que eu disse, são 38 essências que, gente, se vocês conhecerem, vocês vão falar, eu preciso das 38. Eu, Roseli, tomei as 38, né? Óbvio que são. Eu tenho formação desde 2009, pensa assim, eu tomo todas mesmo, até porque eu conheço, vou tomando. E as que eu não tô sentindo, eu tomo só para ver qual é que é, né? Para ver o que vai acontecer. Mas enfim, se for para eu dar uma dica para as mulheres, assim, de florais que trabalhariam mais as mulheres, eu diria para tomar o Wild Rose, depois a Lua deixa aí na legenda, no contexto, e Chicory. Por que que eu escolhi esses dois queridinhos? Por uma razão muito simples. Sabe, gente, assim, eu percebo que nesses meus mais de 20 anos aí de atendimento, principalmente com mulheres, eu atendo homens, mas a minha gama maior é mulher, que o maior problema emocional que a gente tem sempre está relacionado com amor. Sempre está relacionado com amor. Ou é esse amor com os filhos, ou é esse amor relacional mesmo, afetivo, né? Uma parceria afetiva. E eu percebo um sofrimento imenso nas mulheres, tanto que eu atendo quanto das minhas amigas. E o fundo disso, né, a base disso, e sempre me questiono e me coloco nesse lugar também, é porque falta o alto amor, falta um preenchimento de amor, falta o se gostar, o se amar verdadeiramente. E por isso que eu trouxe esses dois florais. Porque o Wild Rose, ele vai trabalhar o gostar de si mesma, o se gostar, o aceitar a vida de forma plena, o aceitar a vida de forma dinâmica, porque o Wild Rose, ele trabalha num primeiro momento com apatia. E quantas mulheres não se pegam apáticas diante de situações da vida? Chega uma hora que você fala, ai, entreguei na mão dos deuses. Joguei a toalha. Porque não tá gostando de si. Não tá gostando do seu corpo, do seu cabelo. E 40 a mais é isso que acontece, né, gente? Não tá no estereótipo da sociedade, não é magrinha, não é bonita, não é morena, não tem o olho claro, não é nada serve. Nada serve. Mas não serve pro outro. E eu me gosto com os meus pneuzinhos, eu me gosto com a minha coxa grossa, me gosto com o meu cabelinho enroladinho, com as rugas que significam vida. Vida. 5.4, não tem como não ter. Eu gosto. E aí, se eu tenho esse conflito interno, eu vou me sentir apática diante do mundo, da sociedade, das questões. E o Wild Rose vem muito feminino, a flor é linda, ela é rosa, ela é linda. E diz: goste de você, se goste, se ame. Então, ele é a minha primeira indicação com todo amor. A segunda indicação, o chicory. Uma flor linda também, que o primeiro princípio dele de trabalho, adivinhem, é o desapego. E hoje, gente, para ter apego que a gente tem, né? Vamos combinar? A gente tem apego nos filhos, no gato, no cachorro, no marido. Cada fase da vida a gente tem apego numa coisa, né? Cada fase na vida, é no namorado, na namorada, é no filho que está crescendo e indo embora, é no emprego que eu fui dispensada. O apego, gente, é uma loucura como a gente tem apego. Então, num primeiro momento, ele vai trabalhar o desapego. Então, aquela mãe que está sofrendo ali a síndrome do ninho vazio, teve uma separação, seja o que for que ela está precisando. E ok, assim, o apego é sensacional de ser trabalhado, mas eu estou trazendo ele aqui para além do apego. Eu estou trabalhando, trazendo o Chicory, porque ele trabalha, olha só, que sensacional, gente, é sensacional.
o preenchimento do amor divino no nosso vaso de base. Olha só que lindo. O vaso de base é o nosso ventre. É aqui aonde, né, aonde faz o sorrisinho da lua, aqui no nosso vaso. Então, o Chicore, ele vai nos nutrir de amor. Ele vai fazer com que a gente se sinta amada, independente das circunstâncias. Independente se meu filho está em casa ou não, se eu tenho alguém na minha vida ou não, se o meu emprego me dispensou ou não. Ele vai nos preencher com esse amor divino, esse amor cósmico. E funciona. Funciona. Ele é sensacional. Totalmente fácil, gente. Pode pegar esses dois nomes, levar lá na farmácia de manipulação e falar: olha, ou um separado, ou os dois juntos. Falar: eu quero que manipule esses dois florais de bar junto aqui. A forma de tomar é sempre 4 gotas, pelo menos de 4 a 6 vezes ao dia. Por quê? E se você não estiver bem, pode tomar de 2 em 2 horas. Porque o outro princípio do floral ele é vibracional. Então, ele não é quantitativo, ok? Não adianta pegar um vidro e falar: nossa, tô precisando de amor, é agora. Pá, manda o vidro para dentro. Vai ter a mesma função de tomar as 4 gotas. Porque eu gosto de coisa lúdica. Quem assiste minhas aulas sabe disso. Vamos pensar num lago parado. Você chega lá e fala: tô a fim de abrir ondas nesse lago aqui. Pega um paralelepípedo e manda nele. Realmente, né? Abriu vastas ondas. Pouco tempo depois, essas ondas pararam. Agora me diz, se você pegar uma pedrica piquititica e a cada 2 horas ir lá e jogar, as ondas não vão ficar com mais frequência? Se você vai toda hora jogar uma pedrinha lá? E é isso que vai acontecer no seu corpo. Se você toma 4 gotas mais vezes ao dia, você está acionando o seu estado positivo mais vezes ao dia. Por isso, essa é a minha orientação. Então, vamos lá de novo. Só para ficar assim, fácil a receitinha. Vai lá na farmácia e fala: quero manipular esses 2 florais ou um de bar. Forma de tomar: 4 gotas, pelo menos de 4 a 6 vezes ao dia. Sempre lembrando: estou tomando para o meu amor próprio, para eu me amar. Estou tomando para eu me sentir amada, independente das circunstâncias da vida, de quem me ame. Toma com esse pensamento que vai potencializar, e eu garanto que você vai ter uma melhora com toda certeza. Então, assim, essas são as minhas dicas humildes aqui. Daria para fazer, gente, falar uma semana inteira de massagem, de reiki, de floral, de aromaterapia, mas Maravilhoso, Rô, é maravilhoso. a dica. E fico também disponível para quem quiser perguntar, para, né, assim, estou disponível, Tirar pode alguma dúvida perguntar. pontual, né? Às vezes. Fica à vontade, fica à vontade. Muito bem, minhas amadas. Amei uma aula de Ayurveda, uma aula de MTC, uma aula de florais, de quebra, aula de massagem, aula de fisioterapia pélvica, de nutrição. E eu agradeço demais vocês terem topado esse bate-papo. Ele vai ficar salvo aqui no nosso canal. E sintam-se convidadas sempre. Essa casa é de vocês, vocês fazem parte da nossa história e contribuem demais para o nosso trabalho aqui. Gente, eu vou deixar na descrição desse vídeo os arrobas de todas elas, com detalhes. Então, entrem em contato, marquem um horário, um bate-papo, elas são super acessíveis, podem mandar uma DM para elas, tirar dúvidas, fazer algum comentário com relação à aula que elas deram aqui. E eu agradeço você, Go, Carol, Rô. Muito obrigada mesmo a vocês que estão assistindo a gente e acompanhem a nossa Semana da Mulher aqui com muito conteúdo. Beijos para vocês e até a próxima.